Olá, sou Flávio William, estudante de Engenharia da Computação. Atualmente, foco minha pesquisa no circuito PWM, com destaque para seu papel vital em fontes de energia, como o modelo WT7520 de computadores. A eficiência do PWM na regulação de tensão e no fornecimento estável de energia é fascinante, imprescindível para o funcionamento do computador como todo. Vamos agora observar essa placa da fonte de energia de um computador. Nela podemos observar a localização do PWM e suas interligações, porém vamos explicar um pouco melhor suas funções com a ficha específica do circuito. O pino 1 é a entrada de monitoramento da tensão de 3,3 volts. O pino 2 é a entrada de monitoramento da tensão de 5 volts. O pino 3 é a entrada de monitoramento da tensão de 12 volts. A tensão, no pino 3, deve ser 1/3 da tensão de 12 volts, por isso que é usado um divisor resistivo nesse ponto e em todas essas três entradas. Existe também um capacitor para eliminar possíveis ruídos. Essas três entradas não aceitam uma grande variação de tensão. Uma porcentagem muito alta de variação da tensão, tanto para baixo como para cima, provoca o desligamento da fonte. O pino 4 é o PT, responsável por monitorar uma amostra da tensão que vem dos transistores excitadores, os quais são responsáveis pela transferência dos pulsos vindo do PWM para o tráfego menor, o qual alimenta as bases dos transistores de potência. A tensão de PT deve ficar entre 0,62 volts e 25 volts. Fora dessa faixa de tensão, a fonte será desligada. O pino 5 é ligado ao terra, o negativo do secundário. O pino 6 é usado para controlar a frequência de trabalho do PWM através de um resistor externo. Se o circuito PWM estiver trabalhando com uma frequência muito alta ou muito baixa, devemos verificar esse resistor. Essa frequência pode variar de acordo com o consumo de corrente da fonte. A variação fica em torno de 30 a 100 kHz, depende muito do consumo da fonte. No momento, os pinos 7 e 8 são saídas do PWM, são configurados em dreno aberto, ou seja, alta impedância quando desenergizados. Usamos esses dois pinos para detectar defeito no PWM, já que a maioria dos circuitos PWM, quando danificados, apresentam uma condução entre os pinos de saída e o terra. E quando estão perfeitos, têm uma impedância infinita. O pino 9 é a entrada remota para ligar e desligar a fonte quando esse pino for ligado ao terra. A fonte liga e quando tiver uma tensão acima de 2,5 volts, a fonte desliga e o pino ligado no fio verde da fonte, aquele fio que a gente conecta ao terra para que a fonte se arme. O pino 10 é usado para um arranque suave da fonte, definido pelo capacitor externo conectado a ele. A função desse capacitor é de atrasar a saída do power good até que as tensões da fonte estejam todas controladas, os capacitores estejam todos carregados e a fonte esteja funcionando perfeitamente. Só assim vai surgir o power good em mais ou menos 300 milissegundos. O pino 11 é o power good e apresenta uma tensão acima de 2,5 volts quando a fonte está funcionando perfeitamente. Se houver qualquer erro com as tensões de saída da fonte, o power good vai apresentar uma tensão abaixo de 2,5 volts. O pino 12 é a entrada de proteção extra, que geralmente é ligada ao power good através de um divisor resistivo. O pino 13 é ligado ao 5 volts modo de espera ou stand, para alimentação do circuito PWM. Já o pino 14 é a saída de compensação e o pino 15 é a entrada de compensação negativa. Geralmente existe um capacitor e um resistor em série, ligando o pino 14 ao pino 15. O pino 16 é a entrada positiva de compensação e a entrada do sensor de feedback para os 5 volts e 12 volts. É nesse pino que ajustamos as tensões de saída da fonte, por isso, geralmente os datasheets costumam referenciar a esse pino como VAD ou ajuste de tensão. Em resumo, minha empolgação em explorar o circuito PWM, notadamente em fontes de energia como o modelo WT7520, reflete o reconhecimento da sua importância vital. À medida que avanço na engenharia da computação,
Vejo o PWM não apenas como um elemento técnico, mas como um pilar fundamental para a eficiência e estabilidade nas fontes de energia dos computadores.